Com a Catherine ali do lado, nosso novo príncipe e princesa de Gales, sei que eles vão continuar inspirando e puxando o nosso papo nacional pra frente. Eles dão um jeito de botar na mesa o que antes ficava escondido. A caminhada da Kate Middleton já emocionou um monte de gente, mas o que rolou hoje é pra chorar o leite derramado mesmo. Sabe quando parece que as coisas estão melhorando? Aí vem uma notícia que desanima geral, abala os fãs da realeza por aí. A galera tá chocada e muita gente se perguntando: será que ela tá bem? E aí, meu povo, se você ainda não tá por dentro, se liga no que tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Tudo começou com aquela nota oficial lá em janeiro de 2024. A gente sabe que a realeza é na dela, mas a comunicação sobre a princesa de Gales depois da cirurgia abdominal foi, digamos, super fria e direta. Termos como procedimento planejado e condição não cancerosa deixaram todo mundo no vácuo, sem entender nada. Sumiram fotos, sumiram atualizações, a Kate sumiu por semanas. E para alguém tão exposta e querida, esse silêncio todo soou bem estranho. Por dentro do palácio, o clima não era dos melhores. Dizem que o clima lá dentro era de um silêncio pesado, sério. Parecia que tinha algo maior rolando, mas ninguém abria o bico. Conforme o tempo passava, a galera começou a ficar preocupada de verdade. A Kate pulou eventos importantes como o dia da Commonwealth e a Páscoa. O príncipe William começou a aparecer sozinho, e dava pra ver no rosto dele que ele estava cansado, estressado, com um sorriso que parecia forçado. A gota d'água foi quando ele faltou ao funeral de um amigo próximo da família, o rei Constantino. Aí sim, o pessoal parou para pensar e os repórteres, que geralmente tão quietinhos, começaram a investigar. Mas o palácio continuava mudo. Esse silêncio só piorava as coisas. Nas redes sociais, as teorias pipocavam, algumas muito malucas, outras que até faziam sentido. Mas a verdade era um mistério. O silêncio do palácio estava ficando insuportável. E logo o mundo ia descobrir o real motivo por trás desse sumiço todo. Aí, em 22 de março de 2024, veio o anúncio. Depois de um tempão sem dar as caras, a princesa Kate apareceu num vídeo super simples. Sentada num banco de madeira, cercada de flores, o rosto dela parecia tranquilo, mas os olhos contavam outra história. Com uma voz calma, ela soltou a notícia que ninguém esperava. Os exames após a cirurgia indicaram a presença de câncer. Foi direto ao ponto, mas o impacto foi enorme. Ela contou que já tinha começado a quimioterapia preventiva. Estou me fortalecendo a cada dia, focando nas coisas que vão me ajudar a curar. Na mente, no corpo e no espírito, ela disse. Agradeceu o carinho e o apoio, e pediu privacidade, principalmente para os filhos. Esse recado era diferente do que a gente costuma ver da realeza. Era pessoal, sincero, sem discursos oficiais, sem firulas. Era a Kate falando como esposa, mãe e mulher enfrentando um momento difícil. A reação do mundo foi um misto de tristeza, alívio e respeito. Muita gente se surpreendeu com o timing do anúncio. O palácio esperou o tratamento começar. A ideia era proteger a Kate nesses dias mais duros, dar a ela a chance de falar quando se sentisse pronta. Mesmo assim, ficaram as perguntas. Por que demoraram tanto para contar a verdade? A notícia pegou todo mundo de surpresa. Até o príncipe William. Dizem que ele só soube do câncer semanas depois da cirurgia. Dentro do palácio, tudo virou de cabeça para baixo. Assessores e médicos viraram a noite trabalhando para lidar com a notícia e com a avalanche de emoções que ela trouxe. E aí começaram as perguntas. Por que as palavras em janeiro foram tão vagas? Para proteger a Kate ou para acalmar o público? Para piorar, o rei Charles também estava lutando contra o câncer. Pela primeira vez, o rei e a futura rainha enfrentavam problemas de saúde graves ao mesmo tempo. Essa parada toda foi mais que só doença. Mostrou que até quem é de realeza sente dor e medo, e que por trás dos títulos tem gente se virando para ficar firme. As palavras cheias de coragem da Kate trouxeram respostas, mas também deixaram a galera com mais preocupação. O trecho mais puxado da jornada dela estava só começando. No verão de 2024, a princesa Kate sumiu de novo dos holofotes. Os tratamentos de quimioterapia rolaram longe dos flashes, com segurança reforçada e sem a mídia por perto. Era o momento certo, ela explicou. A gente já estava falando desse casamento há um tempo, então não foi um choque tão grande. Ela não apareceu em hospitais, eventos ou nem em encontros menores. Para alguém que sempre estava ali, na ativa, esse silêncio pesou. A agenda dela ficou zerada, sem nada.
Nada de visitar instituições de caridade, nada de deveres reais. O foco total era na recuperação e em ficar pertinho dos filhos. A família se trancou em casa, criando um cantinho seguro para ela descansar sem pressão. O tratamento era pesado. Diziam que ela se sentia muito cansada, sofria com enjoo e até com a queda de cabelo. Eram umas mudanças físicas brabas, mas a Kate se manteve firme, escolhendo travar essa luta longe das câmeras e da muvuca. Lá dentro do palácio, rolou umas tretas. Alguns assessores queriam ser mais transparentes com a galera, enquanto outros achavam que o melhor era falar o mínimo possível. Essa briga entre ser honesto e manter a privacidade criou uma tensão. Mesmo assim, a Kate manteve o contato do jeito dela. Lia histórias para os filhos antes de dormir. E continuou escrevendo cartas para pacientes que também estavam passando por umas doenças. Mesmo doente, ela achava um jeito de cuidar dos outros. O príncipe William seguiu com os compromissos dele, mas dava para ver que a situação pegava. Ele parecia cansado e, às vezes, meio avoado em eventos públicos. Aí rolou aquele susto em agosto. O palácio soltou sem querer uma agenda antiga que dava a entender que a Kate poderia voltar. Tiraram rapidinho, mas causou uma confusão e preocupação danada. Ninguém sabia quando ou se ela voltaria. O futuro parecia incerto e o silêncio em torno da Kate ficou ainda mais tenso. Quando o verão acabou, todo mundo esperava alguma notícia sobre a saúde dela. O palácio finalmente estava pronto para dar umas atualizações positivas. A volta aos poucos. Em setembro de 2024, o palácio finalmente soltou a notícia que todo mundo estava esperando. A princesa Kate terminou a quimioterapia. A nota oficial foi curta, mas cheia de esperança, dizendo que ela estava se fortalecendo a cada dia. Depois de meses de sumiço e preocupação, isso trouxe um alívio gigante para o país. Logo depois, ela fez a primeira aparição pública, tudo planejado direitinho. Não foi um evento bombástico, só uma visita rápida num centro de cuidados paliativos, mas foi impactante. A Kate parecia um pouco mais magra, mas calma e elegante. O sorriso dela, mesmo que suave, mostrava uma força quieta. Ficou claro que ela não estava com pressa. Cada passo para frente estava sendo dado com cuidado. A Kate estava voltando devagarinho para a vida pública, mas não seria uma estrada fácil. Novos desafios a esperavam. Em janeiro de 2025, o palácio confirmou o que muita gente estava rezando. A Kate estava em remissão. A notícia foi dada com carinho e gratidão, marcando um ponto de virada, não só na saúde dela, mas no retorno à vida real. Mesmo depois da remissão, a Kate não engatou de vez nas funções reais. Cada aparição pública demandava semanas de planejamento. Nos bastidores, a equipe dela trabalhava em sintonia com os médicos para garantir que ela estivesse pronta, física e emocionalmente, para cada evento. Em março de 2025, a Kate fez um retorno estiloso ao palco público, durante o serviço do Dia da Commonwealth. O mundo assistiu enquanto ela entrava na abadia de Westminster, andando de cabeça erguida ao lado do príncipe William. A realeza também deu as caras na procissão anual do Dia da Jarreteira, um dos eventos mais tradicionais do calendário deles. Este ano, a princesa de Gales marcou presença. Em junho, ela apareceu de novo para a cerimônia do Dia da Jarreteira. Cada aparição foi rápida, durando no máximo 45 minutos, mas valeu ouro para o público. Não foram só aparições, foram demonstrações de força. Cada passo, cada aceno e cada sorriso diziam que a Kate estava se recuperando. Mas também mostravam algo mais profundo. Uma mulher que enfrentou doença, medo e incertezas, e que agora estava achando o seu caminho de volta, um passo de cada vez. Em junho de 2025, bem quando parecia que a princesa Kate estava voltando de leve à vida pública, um novo problema abalou o palácio. O Royal Ascot, um dos eventos mais badalados do calendário real, divulgou sua programação oficial. Na lista de convidados para a procissão de carruagens, estava o nome da princesa de Gales. O anúncio virou manchete. Os fãs ficaram animados para vê-la de novo em público. Mas a euforia não durou muito. Na noite anterior ao evento, o palácio anunciou discretamente que a Kate não iria. No começo, ninguém deu uma explicação. No dia seguinte, um porta-voz disse que foi um erro administrativo, que o nome dela foi adicionado por engano e que ela nunca foi confirmada para o evento. Essa explicação levantou mais perguntas do que respostas. Como um evento tão importante cometeu um erro desses? Por que não corrigiram antes de forma clara?
Boatos sugeriram que houve falha na comunicação entre o palácio e os organizadores do Ascot. Alguns disseram que a Kate estava considerando ir, mas decidiu na última hora que não estava pronta. Outros juraram que ela nunca foi escalada para ir. De qualquer jeito, foi uma bagunça. O erro logo virou uma crise de relações públicas. Para muita gente, parecia um déjà vu de erros passados. Mais uma vez, a família real parecia escondendo coisas e confusa. Nas redes sociais, a hashtag Cadê a Kate explodiu. Cara, o rolo pegou fogo rapidinho. Em poucas horas, a galera já estava confusa, desconfiada e bem chateada. Aquelas teorias da conspiração antigas que já tinham dado uma sumida, voltaram com tudo. Será que a Kate estava bem mesmo? Será que o palácio estava aprontando alguma de novo? Essa gafe no Royal Ascot, que talvez tenha começado com um simples erro de comunicação, acabou abrindo velhas feridas. A confiança, que estava se reconsolidando aos poucos, levou um belo abalo. Eu já estava pensando nisso há um tempo, sabe? Mas como todo homem, a gente sabe que precisa de uma motivaçãozinha para se mexer. Então, eu estava planejando. E aí, na África, tudo pareceu fazer sentido. Era um lugar lindo na época, e eu tinha feito um planejamento para mostrar meu lado mais romântico. O povo queria verdade, queria clareza. Não umas respostas vagas e umas mudanças repentinas. Essa crise serviu para lembrar todo mundo o quão frágil é a fé do público, e como o silêncio pode abalar tudo num piscar de olhos. O vacilo lá no Royal Ascot mostrou que a confiança ainda estava no fio da navalha. A galera começou a perceber o quanto a doença da Kate mudou o jogo. A situação atual e as preocupações médicas. A Kate foi confirmada como livre de câncer em setembro de 2024, e a remissão dela foi anunciada oficialmente em janeiro de 2025. Foi um momento de esperança e muita emoção para o público, mas, mesmo com as palavras positivas, ficava claro que a batalha dela estava longe de acabar. Quando a Kate começou a aparecer mais, mesmo que de forma limitada, o pessoal logo notou as mudanças. Ela emagreceu, a postura dela estava mais cuidadosa e a energia parecia mais baixa que o normal. Apesar de sorrir e manter a elegância, dava para ver que ela ainda estava em processo de recuperação. Fontes próximas ao palácio têm comentado baixinho que a recuperação da Kate não tem sido um mar de rosas. Uns tratamentos deixaram umas sequelas chatas que não foram embora. Dizem que sempre que ela aparecia em algum evento, precisava de uns bons dias para se recuperar. A volta dela para a vida pública, mesmo que inspiradora, era super controlada. Desde que deu o diagnóstico, ficou claro que o papel da Kate não ia mais ser o mesmo de antes. Os assessores do palácio já avisaram que ela não volta a trabalhar do jeito antigo. A rotina nova dela é toda baseada em como ela está se sentindo. Não tem agenda fixa, nada programado. Cada aparição é discutida com os médicos e os conselheiros dela, e a decisão final é dela. Se não tiver afim, fica em casa. Aquelas caminhadas espontâneas e visitas surpresa, que eram a marca dela, sumiram. Tudo agora é na calma e com muita atenção. Vários projetos de longo prazo dela, incluindo a iniciativa da primeira infância, foram engavetados ou passados para outras pessoas. Ter o William do meu lado é uma força danada de conforto e segurança. Assim como o amor, o apoio e a gentileza que a gente recebe de tanta gente. Isso significa o mundo para nós dois. A Kate ainda se importa demais com o trabalho dela, mas a saúde dela é prioridade agora. Essa é a nova realidade. A Kate continua sendo uma figura querida, mas a vida pública dela agora é moldada por escolhas conscientes e necessidades médicas. Ela não é mais só realeza, é uma guerreira aprendendo a equilibrar o dever com a recuperação. O novo jeito de viver da Kate estava ficando claro para todo mundo. Mas a crise de saúde dela trouxe problemas ainda maiores para a família real. A crise de saúde da princesa Kate escancarou umas fragilidades sérias na estrutura da família real. Com a Kate fora dos holofotes na maior parte de 2024 e começo de 2025, o príncipe William assumiu um monte de coisa sozinho. Ele segurou a barra dos dois papéis, aparecendo direto em eventos sem a parceira de sempre do lado. Embora ele continue sendo respeitado, a falta do calor e do charme da Kate foi sentida pra caramba. Lá dentro do palácio, os assessores admitiram baixinho que não tem ninguém que chegue perto da Kate. Ela era super popular entre os funcionários, por causa da gentileza, do jeito de trabalhar e da capacidade de se conectar com a galera. A presença dela sempre deixava tudo mais suave. Sem ela, rolou um vácuo danado. Para tentar preencher esse espaço,
Os planejadores reais começaram a preparar um papel público maior para a Rainha Camila e até para a Princesa Beatrice. Mesmo as duas se esforçando, nenhuma delas tem o mesmo apelo da Kate. A monarquia agora encara uma verdade dura. A força dela dependia, em parte, da imagem estável e acessível de uma mulher. A Kate sempre foi vista como uma ponte entre a monarquia e a galera mais jovem. Os projetos dela, o estilo e a personalidade, atraíam a galera de 18 a 35 anos, que se sente meio distante das tradições reais. Pesquisas mostram que a aprovação dela nesse grupo era maior que a de qualquer outro membro da realeza. Desde que ela assumiu, esses números mudaram. A popularidade do príncipe William caiu um pouco, e o apoio à monarquia entre os mais jovens deu uma murchada. Em algumas partes da Commonwealth, o silêncio sobre a saúde da Kate e a confusão que veio depois disso fizeram aumentar os pedidos por independência. Movimentos republicanos em países como Austrália e Jamaica usaram a forma como o palácio lidou com os últimos eventos como prova de uma instituição em decadência. O lado humano. Por trás dos muros do palácio, o impacto da doença da princesa Kate foi algo bem pessoal. Para o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, a longa ausência da mãe na vida pública e as mudanças que eles viram em casa trouxeram desafios emocionais que nenhum título real consegue blindar. O palácio se esforçou para proteger a privacidade das crianças, mas fontes dizem que a rotina da família mudou drasticamente. O príncipe William se viu numa sinuca de bico, com um papel duplo e complicado. Ele teve que continuar bancando o futuro rei, ao mesmo tempo em que virou o principal cuidador dos 3 filhos pequenos. Levar a molecada para a escola, as rotinas de botar para dormir e consolar a criançada em tempos de incerteza viraram parte do seu dia a dia tanto quanto as reuniões e os eventos reais. Conciliar a vida pública com a privada nunca foi moleza, mas 2024 tornou isso praticamente impossível. O próprio William admitiu o peso emocional num comentário raro. O ano provavelmente foi o mais difícil da minha vida. Essa fala deu um vislumbre da pressão que a família real enfrenta. Algo que geralmente fica escondido atrás do protocolo e da tradição, sabe? A Kate decidiu dar um tempo da vida real para focar total na recuperação dela. Isso mudou bastante o jogo do que se espera de quem tá lá em cima, ainda mais de uma futura rainha. Ao colocar a saúde e a família na frente das aparições públicas, a Kate quebrou um pouco a tradição de um jeito que muita gente achou bem bacana e super-humano. Ela mostrou que até quem é da realeza tem direito a descansar, se cuidar e se recuperar sem pressão. Mas claro, essa atitude também gerou um certo desconforto. A monarquia se apoia em ser vista, em ter estabilidade e rotina. Quando uma das figuras mais queridas se afastou, o palácio se viu num território totalmente novo. Mesmo assim, a equipe da Kate foi clara. A saúde dela vem em primeiro lugar. Essa postura de priorizar o bem-estar pessoal, em vez das expectativas da coroa, foi inédita. Pode ser que isso mude a forma como a família real lida com doenças, saúde mental e as pressões do dever daqui para frente. Porque no fim das contas, por trás de toda a pompa e circunstância, existia uma família tentando se curar e se manter forte. E o mundo inteiro ficou de olho para ver como eles iam encarar o que viesse pela frente. A mídia, a opinião pública e o futuro da monarquia. O último ano, de fato, jogou a monarquia britânica em águas desconhecidas. E isso ficou bem nítido na reação da mídia e do público à doença da princesa Kate. Aquele silêncio inicial do Palácio de Kensington durante a batalha pela saúde dela deixou muita gente confusa e apreensiva. Lembra que o príncipe William disse algo como: "Ele me sucede como Duque da Cornualha e assume as responsabilidades pela Ducado da Cornualha, que eu exerci por mais de 5 décadas. Hoje, tenho orgulho de criá-lo Príncipe de Gales para o país de Gales, título que tive o grande privilégio de ostentar durante grande parte da minha vida e dever." Pois é, isso tudo aconteceu. Uma pesquisa da YouGov feita no começo de 2025 mostrou que 61% das pessoas queriam mais clareza e atualizações constantes sobre a condição dela. Essa demanda crescente joga luz sobre um dilema: como equilibrar o direito à privacidade da princesa com o interesse público no bem-estar de uma figura tão importante da realeza? A falta de comunicação transparente abriu espaço para desinformação e teorias da conspiração mirabolantes. Antigamente, havia mais respeito pela privacidade real, especialmente em questões de saúde. Mas, no mundo de hoje, com mídia e especulação online a todo vapor,
Esse silêncio já não cola mais. No fundo, o que está acontecendo é uma mudança nas expectativas do público. As pessoas já não veem a monarquia como algo distante. Há uma conexão pessoal, principalmente com alguém como a Kate. Muitos fãs expressam o mesmo pedido simples. A gente só quer vê-la para saber que ela tá bem. O envolvimento emocional é real. A família real agora é esperada a atender aos padrões modernos de transparência, sem deixar de lado séculos de tradição. Essa corda bamba tá cada vez mais difícil de andar. Pensando no futuro, várias trajetórias são possíveis. A Kate pode se recuperar totalmente e voltar com tudo, com uma imagem ainda mais admirada pela resiliência. Ela pode até dar um tempo de vez, redefinindo o papel dela como futura rainha consorte. Uma terceira opção seria uma pegada mais de boa, só aparecendo quando a saúde deixar, sem compromissos fixos. Como um membro da realeza comentou, ela vai sentir se estiver bem o suficiente quando acordar. Por trás das cenas a coisa já tá rolando. A agenda real para o fim de 2025 já foi mexida. Uma equipe de comunicação separada tá cuidando das atualizações com o maior cuidado. A monarquia tá sendo forçada a se reinventar mais uma vez, se virando com o imprevisto, mas sem deixar a peteca cair. Esses perrengues têm um impacto danado. A atitude da Kate de colocar a saúde em primeiro lugar pode virar um novo modelo de dever real, mudando o foco de ter que fazer para ser de verdade. Também pode mudar a forma como o palácio lida com futuras questões de saúde. Mais na lata, mais gente como a gente. Mas a parada da monarquia não se segura só em gente, é a força da instituição mesmo. Com o crescimento de umas ideias mais republicanas em alguns cantos da Commonwealth, o povo quer ver uma família real que seja fácil de chegar perto e que dê para confiar. A parada agora é saber se tradição e fragilidade podem andar juntas. E se a coroa ainda brilha num mundo moderno e sem rumo. A história da Kate continua a se desenrolar. E o mundo tá de olho, na torcida e com um pé atrás.